mais gostosa, aquele pãozinho, né, aquele pãozinho francês recém saído do forno, você coloca uma manteiguinha em cima. Pois é, isso eu não posso comer. Vamos conversar sobre isso. Olá, sejam muito bem-vindos ao Drica Rivas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Intolerância ao glúten, esse é o principal problema. Inclusive, de acordo com o resultado do exame que eu tenho e também conversas com os médicos, dizem que muito provavelmente a minha intolerância ao glúten, que chega quase a ser uma espécie de doença celíaca, quase uma alergia mesmo, possa vir, ou seja, a intolerância à lactose também vem aí. Então acontece dessa combinação. Quais são os sintomas? Os sintomas são basicamente os mesmos da intolerância à lactose, ou seja, a pessoa se sente mal, indisposta, mas se a pessoa segue comendo produtos com glúten, que aí corresponde, o que seriam os produtos com glúten? Seria o trigo, a cevada e o centeio, aliás, a base da alimentação mundial, se a gente pode dizer dessa forma. A pessoa pode ter alguns problemas, por exemplo, ficar com inflamação nas juntas, pode ter, por exemplo, inflamação no intestino e por aí vai. Se é o seu caso, se você sente que você come algo, e especialmente qualquer produto com glúten, e te dá esse mal-estar todo, aí você vai lá conversar com o médico. Eu recentemente vi um documentário muito interessante falando sobre essa temática da intolerância ao glúten, e a conversa era: será que isso acontecia no passado? No passado que eu falo há milhões de anos atrás, quando o trigo veio do Oriente Médio para a Europa. Será que existia esse tipo de doença? E aí é bem interessante, porque o trigo de antes não é o trigo de agora. O trigo de agora que eu falo que veio desde a Segunda Guerra Mundial, que houve uma espécie de modificação genética, também o uso de inseticidas. Aliás, esse é um assunto bastante, vamos dizer assim, sensível, né? Porque existe o lado da indústria alimentícia, ou das indústrias alimentícias, né? Que, vamos assim, alimentar bilhões de pessoas no mundo, produção em massa e o uso de pesticidas, né, para evitar as ervas daninhas. É um assunto bastante complexo. E aí, nesse documentário, uma das linhas vamos dizer assim, de pensamento é porque, por conta do uso de pesticidas, desenvolveu-se, vamos dizer assim, tipos de trigo que por aí pode vir e explicar o número cada vez maior de pessoas que possa ter intolerância à lactose. No caso aqui da União Europeia, alimentos transgênicos são proibidos, mas eles são aceitos nos Estados Unidos. Bom, a gente só deu assim uma leve pincelada no assunto porque ele é muito complexo e aí é uma brigalhada do caramba, porque tem muitos estudos que são por conta das empresas, das indústrias de alimento, das indústrias alimentícias, também estudos de universidade, e aí é uma briga muito grande. Então a gente vai falar do ponto de vista de nós, pessoas comuns, que quando come passa mal, porque é o que acontece. Eu como, por exemplo, pão, como eu comecei no começo do vídeo falando do pãozinho francês, o pãozinho francês fresquinho, quentinho, botar manteiga, isso daí é um verdadeiro veneno para mim. Eu como e me sinto super mal. Como acontece também com os produtos sem lactose, os produtos sem glúten, você também, pelo menos aqui na Europa Central, você encontra no supermercado relativamente fácil. Um tipo de pão que eu ainda posso comer, porque o meu problema é que eu ainda tenho alergia ao fermento, é o que se chama de Sauerteig. O Sauerteig, ou Sauerteigbrot no caso, é nada mais que é o resto da massa, e ele pega aquele resto de massa e faz o pão. Esse pão eu ainda posso comer, mas o resto sempre me sinto mal, me dá um pouco de mal-estar e acabo não comendo. A intolerância ao glúten é um pouco mais complicado
vamos dizer assim, a vida social por um intolerante ao glúten, porque a intolerância à lactose, eu mostrei no vídeo anterior, que você pode tomar um remedinho assim, né, que chama-se Lactrase, que aí você pode tomar e ter, por exemplo, se você estiver num evento social, você pode comer algum produto com lactose sem problema. Com glúten isso não funciona. O que eu faço, especialmente quando eu viajo, eu levo esse produto aqui. Isso aqui são biscoitos suecos dessa marca, nem sei se eu vou falar o nome certo, chama-se Vasa. E esse daqui, quando eu viajo ou quando eu saio, quando eu sei que eu vou almoçar fora, e aí para não ter maiores surpresas, eu levo um ou dois, porque ele aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele vem assim no saquinho e ele não quebra muito fácil dentro da bolsa. Então eu levo e deixo ali. Por exemplo, já aconteceu várias vezes, por exemplo, eu comer um hambúrguer, né? Vamos lá, vamos comer um hambúrguer. Aí eu falo por exemplo, olha, me tira o pão, que é aquele pão de hambúrguer, pão branco não posso comer, e aí eu como o hambúrguer. Claro que eu não boto o hambúrguer nisso daí, porque não dá, né? Mas eu como hambúrguer no prato com esses biscoitos. Isso, por exemplo, é uma alternativa. Como eu falei no começo dessa série, no começo a gente leva um susto muito grande, fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou comer? Mas com o tempo a gente acaba se adaptando, a gente acaba descobrindo produtos. Por exemplo, uma coisa que eu gosto no café da manhã é a tapioca. A tapioca é muito levinha, muito fácil de fazer e super saudável. E aí a gente vai se adaptando, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de seguir aqui o canal. E aí, você também sofre você tem alguma barreira alimentícia? Deixa aí nos comentários para eu saber. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Eudrica Ribas TV. Não deixe de curtir, compartilhar e fui!